Olá, meus queridos estudantes. Meu nome é Jefferson Beethoven Martins, como vocês já sabem. E aí, nós estamos caminhando. Hoje nós já estamos em mais um livro, o livro 9, que vai tratar um pouquinho sobre formulários. Lembrando, como eu disse a vocês, que na nossa aula, né, de quarta-feira, que formulários é algo. Os formulários são extremamente importantes. Por quê? Porque nós faremos isso o tempo inteiro, sempre que nós entramos em um sistema qualquer hoje, né, sua rede social ou o sistema da empresa que você trabalha, nós teremos que usar um formulário que pedirá login e senha. Isso nós fazemos isso todos os dias, né? Então é muito importante que nós entendamos como ele funciona e nós falaremos um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos várias formas de dar entrada de dados. Por exemplo, observem esse exemplo simples e maravilhoso. Nós temos um rótulo, nós temos um campo para entrada de texto, nós temos um outro rótulo, um campo para entrada de password com bolinhas e um botão. Olhemos o código. Olha esse rótulo, digite o e-mail. Tudo bem. Input chama a atenção para essa palavra input. E melhor, type, qual é o type do input? Qual é o tipo de entrada que nós faremos? Será um texto? Qual é o tipo de entrada que nós faremos? Será um password? O nome deste componente gráfico é e-mail e o nome deste componente gráfico é senha e, por fim, um input type submit, ou seja, um botão, né, que está pronto para poder enviar os dados, o valor que ele mostra é enviar no seu rótulo e o nome dele é enviar. Então nós trabalharemos muito com essa estrutura e é importante que nós entendamos como funciona. Eu já estava aqui, lógico, né? A gente vai fazendo bagunça, escrever aqui para poder testar e deixar tudo arrumadinho para vocês. E aí, né? O mais importante aqui, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, é que os dados foram passados aqui na URL. Então isso para a gente pode ser um problema, tá bom? Na verdade, isso na maioria das vezes é um problema. Tem algumas situações que a gente tem essa liberdade, tá bom? Bom, continuemos então. O fato é o seguinte, eu já deixei tudo prontinho, né? Porque eu estava testando para poder preparar a aula de vocês, mesmo para nossa aula de quarta-feira. Mas observe o seguinte: o primeiro detalhe foi que eu adicionei a forma como eu quero passar estes dados, né? Action é ação e qual é o arquivo PHP correspondente à ação de, no caso, atuar com os dados do formulário. Observem que a tag ação está dentro do nosso formulário. Isso é magnífico, né? E como funciona esse arquivo recebe dados? A gente eu já tenho ele pronto, claro, né? Porque eu estava fazendo uma série de testes, mas eu quero que por enquanto vocês gravem e vejam este arquivo como o responsável por validar o e-mail jefferson@ftm.edu.br e a senha igual a 123. Caso nós não consigamos inserir estes dados de maneira correta, este arquivo PHP será o responsável por nos dar uma mensagem dizendo, olha, algo está errado, tá? Por favor, agora, por enquanto, né? Gravem desta maneira. Ixi, eu fiz uma bagunça aqui, ó. Deixa eu voltar. Perfeito? Então, este arquivo, qual é o conceito que nós trabalhamos aqui? O conceito é que nós precisamos de um arquivo PHP responsável para que ele nos diga qual é o procedimento correto de e-mail e senha. Como eu disse para vocês, nós não queremos que os dados sejam visíveis, por isso essa passagem na URL não é interessante para nós. Da mesma forma, eu já falei para vocês também um pouquinho sobre os tipos de entrada que nós temos, como text, como password, o nome do componente, né? Isso já foi falado. Nesta quarta-feira nós falaremos, nessa próxima quarta-feira nós falaremos mais sobre isso. E é importante que nós saibamos que existem uma série de elementos que nós podemos colocar. Por exemplo, o tamanho máximo que eu quero de caracteres, né, o tamanho do campo na tela, enfim. Não existe apenas, nós não temos apenas os tipos que foram mostrados. Nós temos outros tipos. Por exemplo, o tipo hidden, que esconde uma informação na tela que é importante para o programador, mas que não ficará acessível para as pessoas que estão trabalhando naquela página, os usuários. Checkbox,
né, que é uma caixa de checagem normalmente booleana, ela vai ser true or false, né, verdadeira ou falsa. Radio, né, radio button, o famoso radio button, que é o antigo botão de rádio da década de 80, do meu tempo, que nós podemos clicar em um elemento de forma que outro será desclicado, né? Nem existe essa palavra, mas para que nós entendamos. O file, que permite que nós façamos o carregamento de um dado do nosso computador. O submit, que é o nosso botão. E o reset, que limpa todos os campos. Para que entendamos de forma mais acertada, eu já deixei tudo prontinho para que vocês vejam de maneira prática e possam testar. Então, olha que beleza. Mais uma vez, programinha magnífico, feito pelo professor Marco Maciel, mas que expressa bem esse conceito. Ó, quando eu uso o Radio Button, eu troco, eu clico em um e o outro deixa de ser clicado automaticamente. E o checkbox, né, o nosso booleano, da mesma forma, eu estava mexendo com o meu lápis aqui, ó, os meus arquivos do computador, né, ou a possibilidade de enviar o dado ou limpar o formulário. Então, esses elementos, como a gente pode ver, que esse código foi aquele que eu acabei de executar, eles são muito básicos, eles são extremamente importantes para que nós façamos quase tudo no que diz respeito a páginas, né, e sistemas web, ok? Como eu disse para vocês, aqui, né, já mostrei todos os elementos, como o hidden funciona, no caso nós não veremos, o checkbox, o radio button, o file, o submit, reset, enfim. E vamos mais, temos mais elementos que podem facilitar a nossa vida. Quando eu preciso fazer uma reclamação de um site, de um sistema que não deu certo, né, esse produto não funciona, vou devolvê-lo. Desculpem pela permanente gripe. E aí, a gente tem também a caixa de checagem, nosso checkbox. Então, qual é um, qual é outro? Primeiro é um text area. Esse text area é esse elemento maior que está aqui. Então, posso colocar um textão aqui para fazer um depoimento, que é da época do Orkut. Então, posso fazer um depoimento, né? E esse elemento select permite que nós façamos uma seleção entre várias opções, que é o que a gente chama também de combo box, muito chamado de combo box. Bom, como eu disse a vocês, nós temos duas formas de transitar os dados, uma chamada de post e outra chamada de get. A mais comum é get. A automática é get, mas nós também trabalharemos com o método post, porque o método post não informa os dados na URL, né? Como eu disse para vocês lá no nosso programa 41, nem sempre eu quero que as pessoas vejam a minha senha. Ou melhor, nós nunca deixaremos que a nossa senha seja mostrada, né? Vou colocar aqui algo errado só para ele reclamar, mas o nosso intuito aqui é deixar claro que estes dados, Paula, né, que eu coloquei aqui no exemplo, a senha, eles não deverão ser mostrados e por isso nós temos que tomar alguns cuidados. Nesse caso, não usar o método get para esse tipo de atividade, né? Um fato importante é que nós temos uma separação. Aqui nós temos o término da informação completa, digamos assim, de qual arquivo envia os dados. Aí já começa nós já começamos a ver o nome do campo, que é e-mail, com o e-mail que está no exemplo da apostila de vocês, a separação entre um campo e outro, enfim, são elementos que são importantes para nós, porque nós usaremos com muita frequência, ok? Um outro exemplo que foi passado para vocês foi a criação do site 2. O site 1 é o site principal que nós estamos trabalhando já há algum tempo, né, para poder usar as ferramentas que nós temos aqui no PHP. E aí foi pedido a vocês para criar uma cópia para que nós trabalhemos, perdão, um pouco de uma maneira um pouco diferente, usando os conceitos que nós estamos aprendendo agora. E assim eu também farei. Deixa eu alterar aqui, ó, cliquei no lugar errado para variar. Eu vou fechar, eu tento deixar tudo arrumadinho já, para facilitar a nossa vida, tá? Então eu vou até a nossa pasta. Ah lá, tô na pasta PHP. Se eu apertar dir aqui, tá vendo? Já tem o site 2. Vou entrar na pastinha site 2.
E aí eu já deixei aqui, prontinho, o código para ligar o nosso servidor. Ó, então o nosso servidor já está no ar, né, para trabalhar com o site 2. E aí, se eu não tiver errado nada, a gente já pode executar. Deixa eu ver aqui, vai ser mais fácil. Se eu escrever direitinho, ah lá, que beleza. Index, já tem o nosso códigozinho pronto, já tem, olha que beleza, né? Que maravilha. Então, já façam esse mesmo procedimento para que vocês consigam deixar tudo prontinho, funcionando, criem outra pasta, né? Por quê? Porque nós é, trataremos, né, o método get, ou seja, eu preciso verificar se é possível acessar as informações. Nesse caso, o que nós queremos verificar é se é possível acessar a página que o usuário quer. Caso seja possível, a gente transfere as informações para dentro dessa variável chamada página. Se nós não conseguirmos, a gente mostra a página de apresentação como default, como padrão, né? A outra forma de usar é usando o que a gente chama de uma espécie de ternário, né? Fala, se isso não, então vai ser aquilo, é o que a gente chama de ternário, muito comum em outras linguagens, que é equivalente a isso. Então, a nossa intenção aqui é verificar se é possível guardar a informação daquela página. Então, esse iSet, eu sempre brinco com os meninos que em inglês set significa grupo, né? Grupo matemático, né? Conjunto matemático, né? E iSet, né? Está no grupo, pertence ao grupo, é possível acessar essa informação e tal? Não, ela existe sim. Então a gente guarda essa informação, senão a gente vai para a página de apresentação. Mas o mais importante aqui não é o reset, é o método. Observem como a gente acessa a informação que vem por meio do método get. Isso é o mais importante para a gente. Então, agora, observem que a gente está alterando o nosso projetinho e agora a nossa página está cada vez mais bonita, né? Aquela página que eu mostrei para vocês que está aqui do lado, agora está tudo bonitinho, né? E nós já tínhamos colocado as informações, então nós começamos o nosso código PHP incluindo o arquivo config, incluindo o header, o cabeçalho, incluindo a data atual. E a parte principal do texto, nosso main class, é onde nós vamos tratar essas informações. Então, observem que eu quero construir a string da página que o usuário chamou. Quando o usuário clica aqui em noções, eu quero construir, né, essa string para poder apresentá-la ao nosso usuário. Então a gente verifica se essa página, lembrando do nosso código, a gente verifica se essa página está no grupo, se ela está acessível, digamos assim, né? E eu consigo acessá-la por meio do método get. Caso eu consiga, eu guardo dentro da variável página. E eu guardo por quê, Jefferson? Eu guardo porque eu preciso construir o página.html. Eu preciso dessa string, digamos assim, para que eu possa trabalhar, né? Então, observem que caso a gente não consiga, não exista o arquivo, por padrão, a gente vai mostrar a apresentação.html. Esse é o intuito. Mas o mais importante aqui é que nós gravemos como nós estamos trabalhando com o método get para poder acessar as informações. Os textos, os demais textos, nós já tínhamos, né, trabalhado para poder formatar o nosso site, digamos assim. Vocês já tinham feito isso com todo cuidado. E como eu disse para vocês, a nossa intenção aqui é transferir o valor que veio por meio do método get para que nós pudéssemos, por fim, construir o página.html ou, se não for possível, né? O nosso objetivo é o página.html. Se não for possível, nós iremos para a página de apresentação. Essa é a lógica, como eu disse. E por que nós deixaremos que algumas informações sejam mostradas na URL? Meus prezados estudantes, como eu disse a vocês, nós não podemos mostrar uma senha. Uma informação sensível, de fato, é algo que não dá para ser feito. Mas, por exemplo, quando nós temos uma loja e nós precisamos de um produto qualquer, e isso é uma informação aberta, não nos causa nenhum tipo de problema ter essa informação na URL. Por isso, nós podemos usar o método get na maioria das vezes. Na maioria das vezes, eu preciso transitar dados, chamar informações do meu sistema, e usar o método get simplifica o processo. Toda vez, nós, programadores, deveremos decidir, toda vez
que for necessário pegar uma informação acessível, né, como a senha, nós não usaremos. Bom, de novo, diferenças entre o método GET, já estamos chegando ao nosso fim já. Desculpem pelo barulho aqui em casa, né? Mas já estamos chegando ao final da nossa aula. Se eu preciso passar informações, se eu preciso utilizar um formulário e enviar informações de maneira simplificada, não sendo dados sensíveis, podemos sim usar o GET devido à sua simplicidade. O GET é tão simples que se nós não especificarmos qual é o método de passagem de dados, o próprio sistema usará o GET. Não, preciso de algo mais específico, que não mostre as informações da senha de uma pessoa, ou até mesmo o e-mail, enfim, algo que eu não quero que apareça na URL. Nós usaremos então o método POST. Tendo este domínio, nós entendemos por fim a importância dos formulários, porque os formulários são muito úteis para quase todas as atividades que hoje nós fazemos na internet. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu resumi aquilo que nós já trabalhamos na nossa aula de quarta-feira e aquilo que já está na apostila de maneira muito detalhada. Não se esqueçam de testar todos os programas assim, como eu mostrei para vocês. Então, testem o primeiro programa que mostram o nosso formulário típico, testem todos as nossas opções de entrada que nós temos, verifiquem com calma o nosso recebe dados, porque ele é o responsável por tratar a forma como nós. Isso aqui nós trabalharemos mais na próxima aula, mas é importante que vocês já vejam, eu tinha aqui prontinho, né? Então eu já aproveitei para mostrar. E nessa semana que vocês vão estudar o método POST, já aproveitei para mostrar. Observem como nós tratamos a informação que vem, se ela está correta ou não, se o e-mail e a senha está correto ou não. E verifiquem também o programa que nós temos para verificar, para aprender a mexer com Text Area, com o Combo Box, chamado de Select. E nunca deixem de testar, implementar e incrementar o nosso programa tradicional que nos acompanhará até o final deste curso. Tendo este domínio da complexidade, da importância do envio de informações por meio de formulários, eu tenho certeza que vocês estarão prontos para os próximos módulos, tá bom? Um grande abraço a todos, nós nos encontraremos na quarta-feira.